Eu estava ali, no casamento mais luxuoso que já tinha visto na vida, segurando a mão do meu filho de 7 anos, quando minha irmã pegou o microfone. Achei que ia agradecer minha presença. Mas o que saiu da boca dela me fez desejar sumir daquele lugar. Ela me humilhou na frente de 300 pessoas. Me chamou de fracassada, de peso morto, de mulher usada. E o pior, minha mãe concordou com cada palavra. Eu estava pronta para sair correndo. Mas foi aí que o noivo dela fez algo que ninguém esperava. E o que ele revelou sobre mim naquele microfone mudou tudo. Se você também já se sentiu o patinho feio da família, essa história é para você. Fica comigo até o final, porque vai valer a pena. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Vozes da Vitória, porque aqui a gente compartilha histórias reais de superação que vão te emocionar. Nunca imaginei que o casamento da minha irmã seria o dia em que minha vida mudaria completamente. Enquanto dirigia pela estrada que levava ao resort em Bertioga, com meu filho Miguel no banco de trás cantarolando alguma música do momento, eu sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Talvez fosse intuição. Talvez fosse só o medo de enfrentar minha família depois de tanto tempo evitando reuniões. Mãe, a tia Fernanda vai ficar feliz de me ver? Miguel perguntou, ajeitando a gravata borboleta azul que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Olhei pelo retrovisor e vi aqueles olhos castanhos cheios de inocência, e meu coração apertou ainda mais. Claro que sim, amor. Ela é sua tia. Menti. A verdade é que Fernanda mal conhecia o Miguel. Nos últimos 3 anos, desde o meu divórcio, as visitas à família tinham se tornado cada vez mais raras. Não por mim, mas porque cada encontro era uma nova oportunidade para minha mãe e minha irmã me lembrarem do quanto eu era uma decepção. O resort era deslumbrante. Jardins perfeitamente aparados, vista para o mar, uma estrutura que devia ter custado uma fortuna. Típico da Fernanda. Minha irmã mais nova sempre teve tudo. A beleza, a inteligência que minha mãe adorava exibir. E agora, um casamento de conto de fadas com Rafael, um empresário de sucesso de Santos que ela tinha conhecido há apenas 1 ano. Enquanto estacionava o carro, um Onix velho que eu tinha conseguido comprar usado, não pude deixar de notar as BMWs, Mercedes e até uma Porsche no estacionamento. Suspirei. Não pertencia àquele mundo, e todo mundo faria questão de me lembrar disso. Vamos lá, campeão. Peguei a mão de Miguel e caminhamos em direção à área da cerimônia. O salão já estava cheio. Mulheres com vestidos de grife, homens de terno impecável, e eu ali com meu vestido verde-água que tinha comprado na liquidação da loja onde trabalho como gerente. Era bonito, mas definitivamente não estava no mesmo nível das outras convidadas. Beatriz! A voz estridente da minha mãe cortou o ar. Ela se aproximou, usando um vestido rosa, choque e mais joias do que eu via em 1 mês de trabalho. Você chegou tarde. A cerimônia começa em 10 minutos. Olá, mãe. Estamos no horário, na verdade. Tentei sorrir. Esse é o Miguel, lembra? Ela mal olhou para o meu filho. Fernanda está nervosa, não a incomode. E pelo amor de Deus, tenta não chamar atenção, tá? Virou-se e saiu, deixando um rastro de perfume caro e desprezo. Miguel apertou minha mão. Ele era pequeno, mas sentia tudo. Tá tudo bem, mãe? Tá sim, amor. Vamos encontrar nossos lugares. A cerimônia foi linda, admito. Fernanda estava deslumbrante com um vestido de renda francesa, e Rafael, o noivo, parecia saído de uma revista. Alto, cabelos escuros bem penteados, terno sob medida. Mas teve um momento estranho. Quando entrei no salão para sentar, nossos olhares se cruzaram por um segundo. E ele franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar de algo, ou de alguém. Sacudi a cabeça. Devia ser impressão minha. Os votos foram trocados, as alianças colocadas, e todos aplaudiram quando o padre disse: "Pode beijar a noiva." Parte de mim sentiu uma pontada de inveja, não do casamento em si, mas da ideia de ser amada assim, publicamente, sem vergonha. Meu casamento com Tiago tinha sido no civil, discreto.
e tinha terminado de um jeito que eu ainda tinha pesadelos. A recepção foi transferida para um salão ainda mais impressionante, com vista panorâmica para o mar. Mesas decoradas com flores brancas e douradas, uma fonte de chocolate, um bar aberto e um DJ que já começava a tocar música ambiente. Procurei minha mesa, número 23, lá no canto, bem longe da mesa principal. A mensagem era clara: família, mas não importante o suficiente. Olha, mãe, tem mini coxinha. Miguel apontou para a mesa de aperitivos, e eu ri. Pelo menos ele estava se divertindo. Pode ir pegar, mas com cuidado para não sujar a roupa, ok? Enquanto ele ia, uma prima distante se aproximou. Oi, Bia! Nossa, faz tempo. Como você está? Bem, Juliana. E você? Ótima. Acabei de voltar da Europa. Mas me conta, você ainda tá naquela loja de roupa de criança? O tom era condescendente, como se trabalhar em loja fosse motivo de pena. Ainda assim, sou gerente agora. Tentei manter a dignidade. Ah, que legal. E... o Miguel, né? Ele tá com quantos anos? 7. Nossa, como o tempo passa. E o pai dele, o Tiago? Vocês ainda... Somos divorciados há 3 anos, Juliana. Mas tá tudo bem. Mentira. Não estava tudo bem falar sobre isso, mas era a resposta automática que eu tinha aprendido a dar. Ah, entendi. Ela deu um sorriso meio sem graça. Bom, vou ali falar com outras pessoas. Depois a gente conversa mais. Claro, depois. Que nunca chegaria. Miguel voltou com um pratinho cheio de salgadinhos, e eu agradeci por ter aquela distração. O mestre de cerimônias começou a falar, dando boas-vindas a todos e explicando a programação da noite. Jantar, discursos, valsa dos noivos, festa. Durante o jantar, mantive a cabeça baixa. A comida estava deliciosa. Um menu de 5 pratos que incluía camarões, filé mignon e risoto. Mas eu mal conseguia comer. Meu estômago estava revirado. Tinha algo no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear. Foi depois da sobremesa que tudo desmoronou. O mestre de cerimônias anunciou. E agora, convidamos a noiva, Fernanda, para fazer seu discurso de agradecimento. Aplausos encheram o salão. Fernanda se levantou, radiante, e caminhou até o centro do palco onde havia um microfone. Rafael estava sentado, sorrindo para ela com orgulho. Ou era o que parecia. Boa noite a todos. Fernanda começou, sua voz amplificada ecoando por todo o espaço. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês neste dia tão especial. Quando sonhamos com nosso casamento, imaginamos estar cercadas de pessoas que amamos, pessoas que sempre estiveram ao nosso lado. Ela fez uma pausa, e seus olhos varreram o salão até pousarem em mim. Meu sangue gelou. E também de pessoas que nos ensinaram lições importantes. Como minha irmã, Beatriz. Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Bia, pode ficar em pé um momento? 300 cabeças se viraram na minha direção. Meu rosto começou a queimar. Miguel olhou para mim, confuso. Levantei devagar, sem entender o que estava acontecendo. Minha irmã é um exemplo muito importante para mim. Fernanda continuou, e o tom da voz dela tinha algo errado ali. Ela me ensinou desde cedo tudo o que eu não deveria fazer na vida. Risadas nervosas começaram a surgir entre os convidados. Beatriz engravidou aos 22 anos, largou a faculdade, casou-se às pressas com um homem que nem emprego fixo tinha, e hoje está divorciada, trabalhando em uma lojinha do shopping. Cada palavra era uma facada. Enquanto eu me dediquei aos estudos, construí minha carreira como influenciadora digital e encontrei um homem de verdade. Minha irmã virou um peso morto para a família. O salão estava em silêncio agora. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis. Outras claramente se divertiam com o show. Minha mãe, sentada na mesa principal, acenou com a cabeça como se aprovasse cada palavra. Obrigada, Bia. Fernanda ergueu a taça. Por me mostrar o caminho que eu nunca deveria seguir. Um brinde à família e aos exemplos de fracasso que nos motivam a ser melhores.
Lágrimas ardiam nos meus olhos. Miguel puxou minha mão. Mãe, por que a tia tá falando assim? Não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Queria correr, pegar meu filho e sair daquele lugar imediatamente. Foi quando minha mãe pegou o microfone das mãos de Fernanda. Já que estamos falando verdades, ela disse, sua voz arrastada pelo champanhe que já tinha bebido demais. Deixa eu adicionar uma coisa. Beatriz sempre foi a ovelha negra desta família. Mulher usada, mãe solteira, uma vergonha. Que pai de família ia querer se envolver com isso? Risadas mais altas agora. Algumas pessoas começavam a filmar com os celulares. E foi nesse momento, quando eu estava prestes a desmoronar completamente, que Rafael se levantou da mesa principal. O rosto dele não mostrava o orgulho de noivo que tinha segundos atrás. Mostrava algo completamente diferente. Raiva. Rafael caminhou em direção ao palco com passos firmes e decididos. O silêncio no salão era tão profundo que dava para ouvir o barulho das ondas lá fora. Fernanda o observava com uma expressão confusa, ainda segurando a taça de champanhe no ar, congelada no meio do brinde cruel que tinha acabado de fazer. Rafael, amor, o que você está fazendo? Ela sussurrou quando ele subiu no palco, mas o microfone captou cada palavra. Ele não respondeu. Simplesmente pegou o microfone da mão da minha mãe, que estava boquiaberta, claramente sem entender o que estava acontecendo. Rafael se virou para encarar os 300 convidados. E então, lentamente, seus olhos encontraram os meus. Peço desculpas pela interrupção, começou ele, sua voz grave e controlada, mas carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Mas há algo que todos aqui precisam saber antes de continuarmos com esta celebração. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso no pescoço. Miguel apertava minha mão com força. Eu queria sentar, desaparecer, mas meus joelhos estavam travados. O que vocês acabaram de presenciar, Rafael continuou, não reflete os valores que eu tenho, nem os valores que eu quero para o meu casamento. Ele olhou diretamente para Fernanda. E definitivamente não é algo que eu posso testemunhar em silêncio. Rafael, isso é ridículo. Fernanda riu nervosamente, tentando pegar o microfone de volta. É só uma brincadeira entre irmãs, todo mundo entende isso. Não. A palavra saiu com tanta firmeza que ela recuou. Não foi uma brincadeira, Fernanda. Foi crueldade. E o pior é que vocês nem sabem quem estão humilhando. O que ele estava fazendo? Por que estava me defendendo? A confusão deve ter sido visível no meu rosto. Porque quando Rafael olhou para mim novamente, seus olhos tinham algo parecido com compaixão, respeito. Beatriz, ele disse meu nome e 300 pessoas ficaram ainda mais atentas. Você se lembra de mim? Pisquei, completamente perdida. Lembrar dele? Eu tinha visto Rafael apenas algumas vezes antes, sempre de longe, sempre em jantares de família que eu mal participava. Nunca tínhamos trocado mais que cumprimentos básicos. Eu não entendo, consegui dizer, minha voz saindo fraca mesmo sem microfone. Há 2 anos, Rafael começou voltando-se para a plateia. Minha empresa estava lançando um aplicativo de delivery. Era o projeto da minha vida. E tudo tinha que dar certo. Mas 3 dias antes do lançamento oficial, o sistema inteiro crashou. Um bug crítico que ninguém da minha equipe conseguia resolver. Meu estômago deu um nó. Não. Ele não ia... Eram 2 da manhã, ele continuou. E eu estava desesperado, ligando para todos os restaurantes parceiros para avisar que teríamos que adiar o lançamento. Um deles era o Sabor Carioca, um restaurante aqui de Santos. E quem atendeu o telefone foi a gerente. Eu me lembrava. Claro que me lembrava daquela noite. Eu estava fazendo hora extra, fechando o caixa quando o telefone tocou. A gerente não simplesmente anotou minha mensagem e desligou, Rafael disse, e agora ele estava olhando diretamente para mim. Ela perguntou qual era o problema, e quando expliquei que era um erro no sistema de pagamento integrado, ela disse que tinha experiência com aquilo porque estava fazendo um curso online de administração de empresas, com ênfase em sistemas.
Lágrimas começaram a formar nos meus olhos, mas dessa vez não eram de humilhação. Eram de surpresa, de incredulidade. Essa mulher ficou comigo ao telefone até às 5 da manhã. Rafael contou, sua voz ficando mais emocionada. Me guiando passo a passo, testando soluções, me ajudando a desbugar o código mesmo sem ter obrigação nenhuma de fazer isso. Por causa dela, conseguimos lançar o app no prazo. Por causa dela, minha empresa decolou. Murmúrios corriam pelo salão agora. Alguns convidados olhavam para mim com expressões completamente diferentes do desprezo de minutos atrás. Eu ofereci pagar por aquela consultoria. Rafael continuou. Ofereci dinheiro, ofereci ações da empresa, ofereci qualquer coisa. Vocês sabem o que ela pediu? Ele fez uma pausa dramática, ainda me encarando. Nada. Ela disse que estava feliz em ajudar e que aquilo era um bom treino para os estudos dela. Nunca mais falamos depois daquela noite. Eu nem sabia o nome completo dela na época, só Bia do Sabor Carioca. Minha mãe estava pálida na mesa principal. Fernanda parecia que ia vomitar. Quando comecei a namorar Fernanda, Rafael disse, e agora seu tom ficou mais duro. E ela me contou que tinha uma irmã chamada Beatriz, que trabalhava gerenciando uma loja no shopping. Eu achei que era coincidência. Afinal, Beatriz é um nome comum. Mas há 2 meses, quando vim aqui para o chá de panela, eu vi uma foto dela na casa dos pais de Fernanda. Ele apontou para mim. E reconheci os olhos. Os mesmos olhos cansados que ficaram ao telefone comigo até o amanhecer para salvar o sonho de um estranho. Os mesmos olhos de alguém que estuda até tarde depois de trabalhar o dia inteiro e cuidar de um filho sozinha. Rafael, você está exagerando. Fernanda tentou intervir, mas a voz dela saiu fina, desesperada. Ela só ajudou você por telefone. Não é nada demais. Não é nada demais? Rafael se virou para ela, e pela primeira vez, vi raiva no rosto dele. Fernanda, aquele app hoje fatura 2 milhões por mês. A empresa tem 50 funcionários. Tudo porque Beatriz dedicou 5 horas da madrugada dela para ajudar alguém que ela nem conhecia. Ele voltou a olhar para o público. E há mais coisas que vocês não sabem sobre ela. Coisas que descobri quando finalmente tive certeza de que a Beatriz da minha noiva era a mesma Beatriz que me salvou. Meu coração disparou. O que mais ele sabia? O que mais ele tinha descoberto? Beatriz não largou a faculdade por irresponsabilidade, Rafael disse, sua voz ecoando pelo salão em silêncio absoluto. Ela trancou porque o marido, Tiago, não deixava ela estudar, não deixava ela trabalhar, não deixava ela fazer nada. Não. Ele não podia estar falando sobre isso. Ninguém sabia. Ninguém. O casamento dela não acabou porque ela era um peso morto, como sua mãe acabou de dizer. Rafael apontou para minha mãe, que afundou na cadeira. Acabou porque Beatriz teve coragem de denunciar um homem abusivo. Teve coragem de sair de uma casa onde ela e o filho viviam com medo. Miguel olhou para mim, seus olhos arregalados. Ele nunca tinha ouvido isso antes. Nunca tinha entendido por completo o que tinha acontecido com o pai dele. E vocês sabem o que mais? Rafael não parava. Beatriz não é só gerente de loja. Ela está há 6 meses de se formar em administração de empresas. Ela tem um plano de negócios pronto para abrir a própria loja de roupas infantis. E ela fez tudo isso enquanto criava um menino sozinha, enquanto a própria família a chamava de fracassada. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Como ele sabia de tudo isso? Como? Rafael deu um passo em direção à beirada do palco, olhando diretamente para mim. Beatriz, você pode vir aqui, por favor? Minhas pernas tremiam tanto que eu achei que ia cair. Mas de alguma forma, consegui dar um passo. E depois outro. E mais outro. Miguel me soltou a mão e eu caminhei sozinha até o palco, sob o olhar de 300 pessoas que agora me viam de uma forma completamente diferente. Quando cheguei ao lado de Rafael, ele me entregou o microfone. Agora, ele disse baixo, só para eu ouvir. Você vai contar a verdade. A verdade completa.
e segurei o microfone com as 2 mãos para que ninguém percebesse como eu estava tremendo. 300 pares de olhos estavam fixos em mim, esperando. Minha boca estava seca. Olhei para Rafael, que me deu um aceno encorajador, e então respirei fundo. Eu não sei por onde começar. Minha voz saiu trêmula pelo microfone. A maioria de vocês não me conhece de verdade. Vocês só conhecem a versão que minha família conta. A Beatriz fracassada. A Beatriz que fez tudo errado. Encontrei os olhos de Miguel no meio da multidão. Ele estava sentado sozinho na nossa mesa, me observando com uma expressão que misturava confusão e apoio. Aquilo me deu força. Quando conheci o Tiago, eu tinha 22 anos e estava no 3º ano de marketing. Ele era charmoso, atencioso, me fazia sentir especial. Fiz uma pausa, lutando contra as lágrimas. No começo, foi lindo, mas depois que engravidei do Miguel, tudo mudou. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas eu não parei. Ele começou a me controlar. Dizia que faculdade era perda de tempo, que meu lugar era em casa, que nenhum homem de verdade aceitava mulher mais inteligente que ele. Aos poucos, fui perdendo contato com amigos, deixei a faculdade, parei de sair. Minha voz ficou mais firme. E quando tentei voltar, quando disse que queria trabalhar, foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Suspiros de choque ecoaram pelo salão. Minha mãe colocou a mão na boca, mas não consegui decifrar se era surpresa genuína ou apenas uma atuação. Durante 5 anos, eu vivi com medo. Medo de dizer a palavra errada, de cozinhar a comida errada, de olhar errado. Escondia os hematomas, mentia dizendo que tinha caído, inventava desculpas. Lágrimas corriam pelo meu rosto, mas eu não as limpava. E o pior é que quando finalmente juntei coragem para pedir ajuda à minha família, para dizer o que estava acontecendo, vocês não acreditaram em mim. Olhei diretamente para minha mãe. Você disse que eu estava sendo dramática, mãe, que todo casamento tinha seus problemas, que eu precisava ser uma esposa melhor, que Tiago era um bom homem e eu é que estava frescando. Minha mãe levantou, pálida. Beatriz, eu não sabia que era tão sério assim. Não sabia porque não quis saber. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Não quis olhar os sinais. Não quis acreditar que sua filha perfeita, aquela que você sempre comparou com a Fernanda, estava presa em um inferno. Rafael colocou a mão no meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Respirei fundo e continuei. Há 3 anos, Tiago bateu em mim na frente do Miguel. Meu filho de 4 anos viu tudo e começou a chorar, implorando pro pai parar. Minha voz quebrou. Foi naquele momento que eu decidi. Não importava o que custasse, eu tinha que sair dali, por mim e pelo meu filho. Então você o denunciou, Rafael disse baixo, incentivando. Sim, denunciei, mas não foi só isso. Olhei para o público. O que ninguém aqui sabe é que, depois da denúncia, descobri que Tiago tinha um histórico. Ele tinha sido acusado de agressão antes, por 2 ex-namoradas, mas as denúncias nunca foram para frente. Murmúrios encheram o salão. Quando prestei queixa e testemunhei, outras mulheres ganharam coragem para falar também. A investigação cresceu e descobriram que Tiago estava envolvido em fraudes empresariais. Ele usava empresas de fachada para lavar dinheiro. Respirei fundo. Há 1 ano, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Não só pelas agressões, mas também pelos crimes financeiros. A explosão de conversas foi imediata. Fernanda estava branca como papel. Minha mãe tinha se sentado novamente, parecendo ter levado um soco. E há outra coisa que ninguém sabe. Rafael pegou o microfone de volta. Beatriz não só ajudou a colocar um criminoso na cadeia, por ter sido peça-chave no processo, por ter testemunhado mesmo sob ameaças, ela recebeu uma indenização da justiça. Uma indenização considerável. Ele me olhou pedindo permissão com os olhos. Assenti. 75 mil reais, Rafael anunciou. Dinheiro que Beatriz guardou em uma poupança para a educação do Miguel. Dinheiro que ela nunca tocou, mesmo trabalhando 2 turnos e passando dificuldades.
porque o futuro do filho dela vinha primeiro. Consegui ver minha mãe engolir seco. Fernanda tinha os olhos arregalados. Mas o que mais me impressionou, Rafael continuou, foi descobrir outra coisa quando investiguei mais sobre a vida de Beatriz. Ela está há 6 meses de se formar. Tem um plano de negócios completo para abrir uma loja de roupas infantis chamada Vitória de Bia, e já tem até alguns investidores interessados. Ele fez uma pausa dramática. Na verdade, ela tem um investidor confirmado. Rafael me olhou com um sorriso. Porque depois de tudo que descobri, depois de ver como essa mulher lutou, como ela reconstruiu a vida dela do zero enquanto a própria família cuspia nela, eu não podia fazer outra coisa. Meu queixo caiu. O quê? Li seu plano de negócios, Beatriz. Pedi para meu pessoal da área financeira analisar. É sólido, é viável, é inteligente. E na segunda-feira, se você aceitar, vamos assinar o contrato de investimento. Ele se virou para os convidados. Esta mulher, que vocês ridicularizaram há poucos minutos, vai ser uma empresária de sucesso. E eu tenho orgulho de estar apoiando isso. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Meu plano de negócios. Eu tinha enviado para várias pessoas quando Fernanda me pediu o e-mail dele para o convite de casamento. Tinha sido um impulso, uma tentativa desesperada de conseguir investimento. Nunca achei que ele fosse nem abrir o arquivo. Rafael, isso é loucura! Fernanda finalmente explodiu, subindo no palco. Você está investindo dinheiro na minha irmã? Está fazendo tudo isso no nosso casamento? Fernanda. Rafael se virou para ela e, pela primeira vez, vi desapontamento real no olhar dele. Eu não conhecia esse seu lado. Esse lado cruel, mesquinho, capaz de humilhar a própria irmã publicamente. E o pior é que você fez isso no dia do nosso casamento, na frente de todos, achando que estava arrasando. Mas eu não sabia de tudo isso. Fernanda gaguejou. Se eu soubesse... Se você soubesse, teria tratado ela bem? Só porque ela tinha dinheiro guardado? Só porque ela ia ser empresária? Rafael balançou a cabeça. O problema não é o que você sabia ou deixou de saber, Fernanda. O problema é que você achou que tinha direito de humilhar alguém, independente de quem fosse. O silêncio era absoluto. Até a música tinha parado. Eu preciso saber uma coisa antes de continuarmos com essa festa. Rafael disse, olhando nos olhos da agora esposa. Você é capaz de pedir desculpas? Desculpas de verdade, não porque descobriu que sua irmã não é uma fracassada, mas porque foi cruel com outro ser humano. Todos os olhos se voltaram para Fernanda, esperando. Fernanda olhou para mim, depois para Rafael, e então para os 300 convidados que esperavam sua resposta em silêncio absoluto. Pude ver o conflito no rosto dela. Orgulho lutando contra a consciência, anos de superioridade desmoronando diante da verdade. Ela começou, e sua voz saiu pequena, quebrada. Bia, eu sinto muito. Não era o suficiente. Todos sabiam que não era suficiente. Por quê? Rafael perguntou firme. Por que você sente muito? Fernanda respirou fundo, e pela primeira vez na vida, vi minha irmã mais nova com lágrimas genuínas nos olhos. Porque eu fui cruel. Porque eu passei anos te tratando como inferior, quando na verdade eu tinha inveja de você. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Inveja? De mim? Sim. Fernanda soluçou. Você sempre foi a favorita do papai. Lembra? Antes dele falecer, ele passava horas conversando com você, rindo das suas piadas, ensinando você a consertar as coisas da casa. Comigo, ele só conversava sobre notas da escola, sobre conquistas, sobre ser a melhor. As lágrimas corriam pelo rosto dela, desmanchando a maquiagem perfeita. Depois que ele morreu, eu virei a favorita da mamãe porque era a única forma de sentir que eu valia alguma coisa. Minha mãe se levantou da cadeira, visivelmente abalada. Fernanda, não é assim que... É sim, mãe. Fernanda se virou para ela. A senhora sempre me comparou com a Bia. Sua irmã tinha boas notas sem estudar tanto.
Sua irmã era popular sem precisar comprar amigos. Seu pai amava mais a Beatriz. Eu ouvi isso a vida inteira. O salão estava em choque. Eu estava em choque. Nunca tinha percebido isso. Nunca tinha visto a dor da minha irmã escondida por trás da perfeição. Quando você engravidou e o casamento desmoronou, Fernanda continuou me encarando. Eu finalmente tinha algo que te fazia menor que eu. E eu me agarrei nisso como uma louca. Te diminuí, te humilhei, apoiei cada palavra cruel da mamãe porque pela primeira vez eu me sentia superior. Ela caiu de joelhos no palco, soluçando. Mas eu estava errada. Tão errada. Você reconstruiu sua vida inteira do zero, sozinha, com um filho pequeno, enquanto eu só postava fotos bonitas na internet e fingia que minha vida era perfeita. Você é 1000 vezes mais forte do que eu jamais serei. O silêncio no salão era ensurdecedor. Caminhei até minha irmã, ainda processando tudo aquilo. Ajoelhei-me ao lado dela. Fernanda, disse baixinho, eu perdoo você. Mas isso não apaga o que você fez. Não apaga os anos de dor. Eu sei, ela sussurrou. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Tentando ser a irmã que você merecia ter desde o início. Rafael se aproximou de nós duas. Beatriz, a decisão é sua. Você quer ficar para o resto da festa? Ninguém vai te julgar se você quiser ir embora. Olhei para Miguel, que tinha se aproximado da frente do palco. Meu filho me olhava com aqueles olhos que enxergavam tudo, que sentiam tudo. Mãe, ele disse, sua vozinha infantil quebrando o silêncio. A tia pediu desculpa. O vovô sempre dizia que a gente perdoa porque é forte, não porque é fraco. Meu pai. Miguel tinha razão. Papai sempre dizia isso. Levantei-me, ajudando Fernanda a se levantar também. Eu fico, anunciei. Mas não por obrigação. Fico porque eu mereço estar aqui. Porque eu sou parte desta família, mesmo que alguns tenham esquecido disso. Olhei diretamente para minha mãe, que evitava meu olhar. Mãe, chamei, e ela finalmente me encarou. A senhora vai pedir desculpas também? Ela abriu a boca, fechou, abriu novamente. Por um longo momento pensei que ela fosse se recusar. Mas então, lentamente ela caminhou até o palco. Subiu os degraus com dificuldade, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Beatriz, ela começou, e sua voz estava diferente, menor, vulnerável. Eu falhei com você. Falhei como mãe. Quando você me contou sobre o Tiago, sobre o que ele fazia, eu escolhi não acreditar porque era mais fácil. Porque admitir significaria que eu tinha falhado em proteger minha filha. Ela respirou fundo, tremendo. Eu te tratei como fracasso para esconder o meu próprio fracasso como mãe. E por isso, eu peço perdão. Não espero que você me perdoe agora, nem nunca. Mas eu estou muito arrependida. Não consegui segurar as lágrimas. Eram décadas de dor, de rejeição, de sentir que nunca seria boa o suficiente. E ali, naquele palco, na frente de todas aquelas pessoas, eu finalmente ouvi as palavras que tinha esperado a vida inteira. Eu preciso de tempo, disse a ela. Preciso processar tudo isso. Mas, obrigada por pedir desculpas. Rafael pegou o microfone uma última vez. Acho que todos aqui aprendemos uma lição hoje. Nunca julgue alguém sem conhecer a história completa. Nunca humilhe alguém achando que isso te faz superior. E sempre, sempre, defenda o que é certo, mesmo que seja difícil. Ele olhou para Fernanda com um misto de amor e desapontamento. Este casamento começou de um jeito que eu nunca imaginei, mas espero que possamos usar isso como um novo começo. Um começo baseado em verdade, respeito e empatia. Os convidados começaram a aplaudir. Devagar no início, mas depois com mais força. Não era uma ovação triunfante. Era um aplauso de reflexão, de reconhecimento. A festa continuou, mas com uma energia completamente diferente. Várias pessoas se aproximaram de mim para se desculpar por terem rido, para dizer que admiravam minha força. Algumas até choraram, contando suas próprias histórias de abuso e superação. Miguel ficou ao meu lado a noite toda.
meu pequeno protetor. Quando a festa terminou e estávamos indo embora, Rafael me alcançou no estacionamento. Beatriz, segunda-feira, 10 da manhã, no meu escritório em Santos. Vamos fechar esse investimento. Rafael, por quê? Perguntei. Por que você está fazendo tudo isso? Ele sorriu. Porque naquela madrugada, há 2 anos, quando você ficou ao telefone comigo, você me ensinou que bondade não é fraqueza. E hoje eu quis te ensinar que defender o certo nunca é errado, nem no dia do seu próprio casamento. Ele me deu um abraço fraternal e voltou para o resort, para sua nova esposa que tinha muito a aprender. No caminho de volta para a Praia Grande, com Miguel dormindo no banco de trás, eu pensei em tudo que tinha acontecido. A humilhação, a dor, mas também a redenção, a verdade, a justiça. 6 meses depois, eu estava na inauguração da Vitória de Bia, minha loja de roupas infantis. O espaço era pequeno, mas acolhedor, cheio de luz natural e cores vibrantes. Miguel cortou a fita da inauguração, orgulhoso, usando uma camisa que dizia "Filho da Patroa". Rafael estava lá, não como investidor distante, mas como amigo. Fernanda também estava, trazendo flores e um pedido sincero de fazer parte da minha vida. Nossa relação ainda estava em construção, frágil como porcelana rachada, mas estava lá. Minha mãe não veio. E tudo bem. Alguns relacionamentos levam mais tempo para curar. Talvez nunca curem completamente. Mas eu aprendi que meu valor não depende da aprovação dela. Enquanto olhava para aquele espaço que era meu, construído com meu suor, minhas lágrimas, minha determinação, eu finalmente entendi. Eu sempre fui vitoriosa. Só precisava que alguém me mostrasse o espelho certo. Hoje, 6 meses depois daquele casamento, quando olho para na minha loja, a Vitória de Bia, loja de roupas infantis, e vejo o Miguel me ajudando a organizar as prateleiras com aquele sorriso no rosto, eu percebo uma coisa. Às vezes, a gente precisa ser humilhado no fundo do poço para descobrir que sempre teve asas. Minha irmã tentou me destruir naquele dia, mas acabou me libertando, porque foi ali que eu entendi que não preciso mais da aprovação de quem nunca me valorizou. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa um like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma humilhação que acabou te transformando? Eu leio todos. Um beijo e até a próxima história aqui no Vozes da Vitória.